Coríntios 12, então diz o seguinte: procuramos, como é? Oi? Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, eu acho que o texto, enquanto, assim, numa leitura primeira, ele não tem grandes dificuldades, né? Eu acho que se todo mundo pegar isso aqui, vai entender o que Paulo está falando e vai chegar a uma conclusão, que ele está falando dos dons espirituais e essa questão dos dons espirituais no corpo de Cristo e como que essas coisas se relacionam, né? E que, na verdade, ele está chamando dos membros desse corpo pessoas, indivíduos, e que esses indivíduos estão solidários num único corpo e que um deve apoiar o outro, um deve ajudar o outro, um deve estar junto do outro, né? No atacado, eu acho que isso resumiria razoavelmente o texto. A gente poderia falar, bom, vamos voltar aos doces, né? Mas esse é um texto que ele tem as complicações, sem querer achar tudo complicado, mas a
aplicação dele é exatamente a interpretação que a gente faz, porque se criou uma mística quanto à questão dos dons espirituais, né? É uma coisa que o grupo aqui já levantou várias vezes, a gente precisa falar sobre os dons, e esse é o texto, um dos textos que tratam sobre a questão dos dons espirituais. O outro é em Romanos 12, o outro em Efésios 4, e tem esse em Coríntios, a partir do capítulo 12, são os lugares onde, vamos dizer, existe uma lista de dons espirituais, e aí as pessoas falam, opa, tem uma coisa esquisita aqui. Essa história de dons espirituais, como a gente conhece hoje em meio à igreja, é uma coisa que aconteceu lá no primeiro século, conforme esses relatos, nessas 3 igrejas, né? Pegamos a igreja em Roma, pegamos a igreja em Corinto e pegamos a igreja em Éfeso. Essas 3 igrejas demonstram uma preocupação relativa aos dons espirituais ou à presença dos dons espirituais. Depois, a igreja meio que esqueceu essa coisa. Isso daqui ficou secundário dentro do movimento da igreja. No início do século XX, por volta de 1905, retoma-se essa questão dos dons espirituais e a importância dos dons espirituais. Então não é uma coisa que acontece no início da igreja, um ano, aqui nós estamos falando talvez do ano 50 depois de Cristo, lá pelo ano 100, 150, 200, essa coisa esfria, e retorna no ano 1905 aproximadamente nos Estados Unidos. E mais propriamente a partir do ano de 1950, com o neopentecostalismo, essa coisa ganha ainda muito mais força, né? E, então esse ganhar muito mais força dos dons espirituais dentro do pentecostalismo e do neopentecostalismo é que faz com que esse texto ganhe um colorido diferente, né? Aí a gente fala, pô, o que são os dons? Por quê? Porque dentro das igrejas tradicionais, a igreja católica e a igreja, vamos dizer, reformada, dar um chute aqui, mas os batistas não são reformados, mas poderíamos dizer a igreja batista, metodista, presbiteriana, congregacional, essas igrejas mais históricas. Esse texto aqui, ele tem ele é secundário dentro do ensino, né? E ele é até meio que apagado. Já na igreja, as igrejas neopentecostais, já ganha uma nova força, na Assembleia de Deus, na Quadrangular, Renascer, esses outros lugares. Isso daqui já, as pessoas já falaram, opa, isso daqui é um ensino importante, então eu vou colocar isso em relevo porque tem a ver, né? Então, eu só que estou fazendo esse preâmbulo para mostrar que esse texto pode ser lido de várias formas, inclusive, né? Mas eu gostaria de lembrar uma coisa que a gente viu nas últimas 2 reuniões, principalmente naquela que a gente falou sobre como que as mulheres se devem cortar cabelo, usar coisa na cabeça ou não. Quando a gente discutiu aquilo, e também quando discutimos a ceia, nós realçamos um parâmetro que eu tenho pensado muito nele, tem feito assim, refletir sobre uma leitura da Bíblia. Existem 2 forças que a gente precisa entender na nossa experiência com Deus. Existe uma força que é uma força circunstancial. Nós, enquanto seres do nosso tempo, pessoas, não seres, mas pessoas do nosso tempo, nós vivemos no Brasil, no século XXI, na cidade de São Paulo, somos de uma certa classe socioeconômica, educacional, mais ou menos homogênea, mas distinta de outros grupos sociais que tem aí. Nós respondemos como seres sociais, como indivíduos e grupo, a essa contingência que a gente vive, né? Nós falamos o português, nós nos vestimos dessa forma, nós temos uma cultura e temos uma forma de relacionamento que é isso daqui que a gente vive. Nós não somos nem das classes mais enriquecidas do Brasil, né, as chamadas elites, e também nós não somos da classe menos favorecida, mais empobrecida, que às vezes não tem nem possibilidade da leitura. Então, nós como cidadãos brasileiros e ao mesmo tempo pessoas que têm uma fé cristã, nós somos relativos a um tempo. Mas,
como cristãos efetivamente, existe uma tensão dentro de nós, que é uma tensão de sermos mais do que simplesmente responder ao nosso tempo, mais do que sermos cidadãos brasileiros comuns que vai levando a vida dentro da sociedade. Nós temos algumas expectativas que nos diferenciam das demais pessoas, exatamente uma expectativa cristã, né? Que nos une a algumas pessoas, mas também nos separam de outras pessoas. Uma expectativa de vamos dizer, um tratamento mais digno ao próximo, tratamento mais, pelo menos a gente tem tentado fazer isso, né? Mais harmonioso com as diferenças, com as pessoas que nos rodeiam. A gente pensa na questão, são questões que ficam na nossa cabeça o tempo todo: o amor ao próximo, o perdão, a ajuda social. São coisas que passam na nossa cabeça porque nós somos cristãos, nós não somos outra cultura, não temos outro tipo de fé. Se nós tivermos outro tipo de fé, a gente teríamos outras questões. Por que eu estou realçando isso? Porque quando eu estou lendo 1 Coríntios 12, eu creio que a gente tem que pensar nisso também. Paulo está escrevendo no ano, como eu falei, talvez no ano 50, 60 depois de Cristo, para uma cidade que está no meio do que nós hoje chamamos de Grécia, né, ali entre Atenas e Esparta, entre essas duas cidades, dentro de uma cultura helênica, né, de 2000 anos atrás, falando sobre Cristo, alguém que nunca ouviu falar nem de judaísmo, talvez, né? Ele não teve a bagagem histórica do judaísmo, teve uma bagagem grega e romana, e Paulo está escrevendo para esse pessoal aqui. Ao mesmo tempo, ele está tentando trazer novos elementos àquele pensamento daquelas pessoas, um pensamento que seja cristão. Ele está construindo o cristianismo em meio a uma cultura romana e helênica, romana e grega, né? Isso que a gente precisa pensar ao ler todos os textos. Quando se fala do véu da mulher, Paulo está falando, mas que cara chauvinista, machista. Não, ele está pensando dentro da cultura de uma época. Se a mulher não usar véu, ela vai significar para a população uma série de coisas, inclusive que ela é prostituta, inclusive que ela é uma mulher que vive nos templos, sei lá que relação tem, e ele fala, a gente não pode passar essa imagem, vocês não podem passar, então pensem na dignidade do tempo. Mas ao mesmo tempo, enquanto cristãos, dentro das nossas relações internas, não existe homem e mulher, todo mundo é igual a Cristo, em Cristo, né? Mas socialmente, pensem o que vocês estão fazendo. Vocês têm que passar uma imagem socialmente aceita, mas ao mesmo tempo buscar dentro dessa imagem mostrar algo mais. Eu entendo os dons espirituais também dessa forma. Eu posso fazer uma leitura, que é uma leitura mais neopentecostal e pentecostal, simplesmente realçando a ação do Espírito Santo no meio da igreja e dizendo, olha, há diversidades, mas Deus dá dons para cada um de nós. Não vai falar, perfeito, está escrito. E os dons que ele pode distribuir são os seguintes: manifestação do Espírito, porque é dada a palavra, sabedoria, a palavra de ciência, fé, dons de curar, e a gente então criar um elenco de dados, de uma relação de dons espirituais, e falar o seguinte, lendo o último versículo que você mesmo não tinha entendido e quis realçar, procurar com zelo os melhores dons. Então eu vou olhar para esse elenco de dons e vou perguntar, vamos fazer a pergunta, quais vocês acham que são os melhores dons? É o de língua ou é de curar? É o de falar, interpretação ou é de profecia? E vamos procurar então entender, fazer uma lista do dom mais importante até o dom menos importante, e vamos começar a orar a Deus para que Deus então distribua entre nós esses dons, valorizando, talvez, sei lá, primeiro vem os apóstolos, Senhor Deus, levanta aqui apóstolos, levanta também profetas, doutores, porque nós estamos buscando os melhores dons e vamos crer que Deus então vai honrar-nos com essa
com essa doação do Espírito no nosso meio. Essa é uma leitura que é, eu diria, corrente e até válida. Né? Não vou criticar essa leitura. Mas eu não queria fazer essa leitura. Porque eu acho que esse não é o espírito desse texto. O espírito desse texto não é criar um elenco de dons e dizer, esses dons são os mesmos desde 2000 anos atrás até hoje, e vamos buscar esses dons. Não. Eu creio que esses dons são manifestações do Espírito, como diz aqui, possivelmente para um tempo, para um grupo social, para uma sociedade, para uma história. Mas que Deus pode levantar, o que mais importante aqui não é efetivamente o dom, mas o Espírito que move a igreja ao doar-nos coisas. Aí que é o centro da discussão. Então dá um replay aí, cara. Tá bom. É, interessante. Não é um dom específico no sentido da habilidade de fazer alguma coisa. Você tem o dom de cura. Potencial. Eu tenho o dom como doutor, o dom de ensino. Estou chutando. O Ari tem o dom de apóstolo, a Esther tem o dom de variedade de línguas, e assim sucessivamente. Essa foi uma... Variedade de línguas. Estou vingado. Na internet ainda. E esse assunto esse cara gosta. Esse cara gosta. Por isso que eu estou indo contra ele. Então, eu poderia estar buscando a entender o que cada um desses dons significam, o que é o dom da fé. A gente poderia fazer uma grande discussão aqui sobre o que é o dom da fé, a habilidade de ter fé. Qual é a habilidade de curar? Quando é curar como médico e quando é curar pelo Espírito? E a gente fazer algumas distinções entre essas relações. Essa é uma possibilidade. Possibilidade 2 é eu falar, ótimo, esses dons estão aqui, mas eu quero perceber agora o porquê que eles estão aqui e para que eles estão aqui. Qual é o espírito que move uma igreja a qual se percebe doada com capacidades espirituais? O que nos faz essa doação? O que nos leva essa doação enquanto igreja? Nós precisamos agora retornar e pensar o que é uma igreja. Se igreja a gente pensar como uma instituição, como um lugar físico, onde pessoas apenas se reúnem para escutar uma mensagem falada por um apóstolo, profeta, pastor, o que seja, e que algumas pessoas cantam também, a gente é chamado a cantar aquela coisa que a gente conhece institucional. Ou uma igreja é um lugar X ou Y. Então, nós vamos ter uma interpretação disso daqui. Que os dons se realizam dentro dessa igreja, dentro desse lugar, dentro dessa estrutura. Mas se eu me lembrar que igreja, que Paulo está escrevendo para os coríntios, que tem uma cultura helênica, uma cultura de 600, 700 anos, que igreja para ele significa a reunião de pessoas para discutir entre si de forma igual problemas comunitários. A igreja grega era uma assembleia, o que nós hoje chamamos de assembleia legislativa, o parlamento, o senado, a câmara, essas coisas têm uma herança grega, um lugar de discussão de uma problemática da cidade. Da comunidade. Mas no caso grego é cidade mesmo, né? A polis grega, o estado-nação. Eles decidiam sobre ir para a guerra ou não ir para a guerra, cobrar imposto ou não cobrar imposto, punir ou não punir alguém, construir navios ou construir escudos, plantar uva ou plantar, sei lá, abacaxi. Isso era a discussão numa assembleia. Se nós entendermos a igreja como esse lugar, o importante é isso, não é apenas o lugar, mas como cada indivíduo está dentro desse lugar. Como que esses indivíduos estavam? Todos tinham igualdade de direito de falar e opinar sobre qualquer assunto.
A igreja não era um lugar onde alguém conduzia a discussão. A discussão era posta. Problemas. Esparta, agora nós estamos com o filme aí, né? Esparta vai entrar em guerra com Xerxes, os 300, né? Vai entrar em guerra? Vamos discutir. E passavam horas discutindo. Pô, a gente tem soldado, não tem soldado, a gente aguenta, não aguenta, como que é, quem vai ser o general, como que a gente faz, embosca aqui. Onde que os dons ligam nisso? É isso que eu estou querendo discutir. Se nós entendemos primeiro a igreja como um lugar onde todos os indivíduos são iguais, e todos esses indivíduos, inclusive a igreja deles era em círculo. Por quê? Porque todo mundo ficava em círculo olhando para o centro. O cara que ia falar pegava um bastão, ia lá para o centro e falava. Por que essa figura? Todos estão equidistantes do poder. Todos os cidadãos da cidade estão equidistantes do poder. E ele só tem o poder enquanto fala. Depois que ele abandona o cetro e volta, ele volta a ser igual. Aí vai outro, fala, rebate. Então aí a gente tem que discutir qual é o espírito da igreja. O que Paulo está querendo levantar sobre o espírito da igreja. E ele então levanta a figura de um corpo. E aí que vem a forma com que eu enxergo o que ele está falando aqui, quando ele fala um corpo. Eu posso chegar e falar, um corpo é um lugar de hierarquia. Nós podemos pensar um grande corpo triangular. Cabeça, os eleitos e o povo. Mas isso não é um corpo. Paulo está destruindo essa figura de corpo e está dizendo, a cabeça sem o pé não é nada. Ora, quem é o cabeça da igreja? É Cristo. E ele está igualando aquele que poderia ser o menor dentro dessa estrutura com o principal, o próprio Jesus. Ele está falando, é um corpo, só que é um corpo diferente, onde as relações de poder são desfeitas. Porque todos têm poder. Todos estão igualmente equidistantes do centro do poder. Se um para de funcionar, todos param de funcionar. Se um para de funcionar, todos param de funcionar. Se um sofre, o corpo inteiro está sofrendo, porque isso é colocado como assunto de discussão da cidade. E se está um alegre, todos se alegram. Por que ele põe dons na história? Eu vou chegar, só estou querendo primeiro construir a figura. Eu estou sendo... É como um corpo. O rim tem um dom, uma função. O estômago tem outra função. Bem, mas não, o olho tem outra função. Não, é uma função. Então, quando lê essa primeira interpretação do texto, já é a interpretação fácil. Que ele está querendo dizer o que? Olha, da mesma forma que o corpo tem todos os membros, cada órgão tem a sua função, Cristo é o corpo, acho que esse é o caminho. Tudo bem, essa é a primeira interpretação, mas por que tem que entrar num processo de dons e vai falar de dom da cura e dom de não sei o quê? Nenhuma parte do teu corpo tem o dom da cura, nenhuma parte do teu corpo tem... Mas quando a gente está na comunidade, uns ficam doentes, outros precisam de revelação. Fala o quê? De dons aí? Dons de revelação. Profecia, maravilhas. Não, quem que tem o dom de profecia na nossa sociedade? Calma, mas aí que eu estou falando. Aí, deixa eu, como bom tirano, eu digo sobre igualdade de poder, mas eu encerro a igualdade de poder. Aqui agora, neste instante, eu tenho o poder. Porque aí que, se nós entendermos essa figura de que por isso que Paulo fala aqui, olha, não há escravo, nem livre, nem judeu, nem não sei o quê. Ele quebra qualquer estrutura de poder ali. Não tem livre, não tem escravo, não tem judeu, não tem grego. Todo mundo está igual aqui dentro. Legal, tá jóia. Aí ele fala realmente do dom. Bom, se está todo mundo igual, por que somos todos diferentes? A interpretação, e aí tem o espírito da igreja. O espírito da igreja é o seguinte, somos todos iguais enquanto relação com isso que eu estou chamando de poder. O poder decisório, o poder de mando. Todos nós somos iguais. Nesse momento o poder destrói, porque o poder é a figura do um manda e o resto obedece. Quando eu digo todos mandam e todos obedecem, eu destruo o poder. A primeira chave para entender isso daqui é isso. Eu destruo a questão do poder quando digo todos têm poder. Quando todos têm poder, ninguém tem poder. Mas,
Deus não cabe num indivíduo. Deus não cabe no Ari. E se couber no Ari, o Ari já não precisa mais do outro. O Ari só vai precisar de mim à medida que ele tiver a limitação de uma função, de uma capacidade, de um dom, o qual só se realiza plenamente quando ele se percebe dependente do outro. Portanto, você tem o dom de cura, mas eu tenho o dom de profecia. Em complementaridade com o outro. Pois é, e você então, ao mesmo tempo que se percebe dentro do corpo, você se percebe dependente do corpo, e o corpo dependente de você. Como um coração é dependente do corpo, porque um coração, um músculo chamado coração posto sobre a mesa é apenas um músculo que foi retirado de um corpo humano. Esse negócio que está batendo dentro de mim chama-se coração, aquilo lá chama músculo. É diferente a figura. Um homem que tem o dom de profecia, um apóstolo, vamos chamar aqui, né? Um apóstolo sem a igreja, ele é um nada. Mas um apóstolo dentro da igreja, nessa codependência, essa relação de codependência igual aos demais, aí que vem a igualdade. Ele não é um apóstolo sobre a igreja. Ele é um apóstolo com a igreja, porque ele também compõe a igreja. Ele não está em primazia e nem em autoridade sobre os demais. Ele não é cobertura de ninguém. Ele é um a mais dentro do corpo, o qual tem uma função específica para esse corpo: enviar o corpo ao mundo, fazer o corpo ser relativo às pessoas que estão fora do corpo, fazer essa relação interna com o externo. Por isso é apóstolo. O apóstolo é enviado, é aquele que sai, aquele que vai, e não é aquele que fica. Portanto, essa é a função dele. Ele tensiona a igreja para fora de si mesma, chamando a igreja à sua responsabilidade evangélica, ou seja, proclamação das boas novas. Mas ele, falando ao vento, ele não é nada, ele precisa do resto do corpo. Então, ao mesmo tempo que ele é igual, ele se diferencia, para que nessa complementariedade ele seja codependente com os demais. E assim o corpo funcione como um corpo. Desde Cristo, que é o cabeça, até o pé, que a gente pode imaginar qualquer um de nós, todos são iguais. Porque a cabeça sem corpo nada é. Então o corpo não é uma figura hierárquica, onde o cabeça funciona como um agente que manda e desmanda. Não é esse o corpo que Paulo está estabelecendo. Não é um corpo triangular de um organograma eclesiástico, onde em cima está o apóstolo ou o papa, depois os bispos ou cardeais, e aqui a grande massa. Não, é alguma coisa mais fluida que entra, que permeia todo esse organismo, que todos são dependentes de todo o tempo todo para que sejamos igreja. E aí eu creio que está o espírito da igreja. Aí eu posso ler esses dons e falar, tá bom, esses dons alguns podem ser válidos ainda hoje. Por exemplo, o dom de cura. Eu posso até dizer, tem situações que a cura excepcional é válida. Mas tem muitas situações que eu posso me prevalecer da própria ciência. É uma cura. Deus não deu inteligência ao homem. Posso fazer uma série de digressões e de pensamentos sobre o que há 2000 anos atrás a importância de alguém que fazia uma cura miraculosa, e hoje alguém que por meio de uma técnica científica estabelece uma cura. E posso falar, continua sendo miraculoso que o homem tenha chegado a essa situação e que nós podemos nos beneficiar. Como que é o da profecia? Como é que o cara dom da profecia. Como é que é? É um cartomante? Eu estou tentando fugir disso. Não. Aí que tá. O que Os é cartomantes da época. Os cartomantes cristãos. O dom da cura, então tudo bem, é isso que eu estou falando. Você está falando que está uma comunidade, e aí tem um cara que cura. Então, ainda que esteja lá. Ou não, porque eu posso prescindir disso daqui. O que eu quero dizer é o seguinte: a relação de dons que Paulo está falando aqui não é uma relação fechada e que não pode ser absolutamente mudada.
Eu acho que um dos erros que nós começamos é os dons que são esses daqui. Qualquer dom fora de qualquer outra manifestação que não seja isso é um talento ou alguma coisa esquisita, né? Não, eu posso dizer, pode ser para o nosso grupo aqui, o dom de cura é absolutamente riscável, porque ele, eu vou abrir muitas aspas, caducou para nós. Mas tem um outro dom que a gente, vamos dizer, servir... da compaixão com os miseráveis que nessa cidade representam 60% da população, vive na linha da pobreza ou abaixo da linha da pobreza. Esse é um dom que Paulo não precisava salientar, mas que nós talvez precisamos salientar dentro da nossa comunidade, dentro da nossa expectativa. O dom da profecia, por exemplo. Vamos tentar entender. As pessoas hoje, o que dizem que é o profeta? Eu estou aqui orando e falo, o Senhor me disse que a Roseli vai conseguir um emprego e ela vai se mudar daqui 6 meses para a Alemanha. Eba. Vai ser uma grande executiva Amém. na cidade de Berlim. E continua. Amém. Toda a profecia é ótima. Sentindo que vem de Deus. E conta uma história, e vamos imaginar que daqui 6 meses ela realmente receba um telefonema e vá morar na Alemanha. Beleza. Então, mas eu não acredito nessa profecia que seja a profecia bíblica. O profeta não é um cara que vê o futuro, nesse sentido estreito de ficar adivinhando com quem uma pessoa vai casar com a outra, se você vai fechar um negócio, se um vai arranjar emprego, se o filho vai ter olho azul ou verde, e qualquer outra coisa. O profeta, principalmente o profeta do Velho Testamento, era aquele cara, era o crica da história. Ele entrava junto aos reis e falava, há pecado nesse lugar. Nós estamos cometendo o seguinte, o nosso povo está sofrendo. O mensageiro do Apocalipse. O meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Essa é a voz do profeta. Tem uma percepção talvez maior de uma realidade. Dos riscos sociais e aqueles riscos para onde levam o povo. Imagina que você vai fechar um negócio e eu seja um profeta. Você chega para mim e fala, Marcos, vou fechar um negócio, me ajuda a raciocinar. Você não está vendo a situação. E eu começo a te ouvir e falo, olha, eu estou vendo esse risco, se você fizer isso, você vai cair nesse problema. E dou uma desenhada para você numa situação que você não conseguiu ver. Então eu estou profeticamente abrindo-lhe a possibilidade de ver o que está oculto. É ver o oculto, mas não ver o oculto futuro. Ver o oculto às vezes é presente dos riscos que você está cometendo em tomadas de decisão, ou erros profundos que você está cometendo, como Davi. Estava em adultério. Chegou Natan e falou, olha, encurtando a história, você está em adultério. Pô, mas Davi sabia que ele estava em adultério. O cara só falou para ele, você está errado. Não falou nenhuma novidade, não apontou lugar nenhum. Simplesmente falou o que estava acontecendo efetivamente. O que já tinha acontecido. E o que tinha acontecido. Ele trouxe à luz o que estava oculto. Isso para mim é um... É libertador. É que no português você fala profetizando. Parece que é sempre dizer alguma coisa, predizer o futuro. Né? Predizer o futuro. E você acha que não, pode ser só uma coisa... Trazer à luz o que está oculto. O oculto pode ser o futuro no sentido, se você continuar com esse tipo de conduta presente, você inevitavelmente vai colher essas situações futuras. Mas a igreja pentecostal acredita muito nisso. Eles utilizam isso até, na minha opinião, como uma manipulação de aí massa. Entra na questão do poder. Uma vez a gente estava num culto e um cara muito estranho, abençoadíssimo, né? Começou a ter um tremelique, um remekelec, não sei o quê. Falou, Deus está me dando uma visão sobre a sua vida. Você vai aí. Não. Vai ficar aqui. Não, ele fez isso. Não, ele falou assim. Falou o quê? Não, ele fez isso, ele deu uma... Foi. Tô tendo uma visão sobre a sua vida. Você vai para Israel e você vai o quê? Vai ter um ministério grandioso no Brasil e que vai não sei o que, não sei o que. E vai mudar o mundo, e bababá, e bobobó. Eu olhei e falei, mas aqui tô fora dessas coisas.
Por quê? Porque isso vira uma manipulação. O cara fala, Deus me falou, e o cara falou isso pra você. Você se submete, né? Você Claro, fala, se é Deus falando, não, eu é tenho outra coragem coisa. pra dizer não. E você vai começar a falar, pô, esse cara fala por Deus, eu vou ficar do lado desse cara. Quero ouvir mais, eu quero... Você entendeu? Você tem o número da Mega Sena aí? Eu... Não, mas você não acredita que possa ter isso? Não é que eu não acredito que não pode. Que possa ter isso. Não está no espírito da carta de Paulo o fato de que o profeta prevê o futuro. O espírito da carta de Paulo é que esse profeta só é profeta enquanto ele é dependente do corpo. E ele não se arroga diante do corpo dizendo, eu trago a palavra de Deus. Não, ele expõe alguma coisa e fala, eu não tenho controle sobre isso. A igreja discute aquele negócio. Agora, naquele momento, é como se ele pegasse o cetro, fosse para o centro da roda e falasse, olha, se nós fizermos isso, eu percebo que nós vamos cair nessa situação. Ou eu antevejo esses riscos para nós. É que eu estou trazendo a coisa muito racional. E as pessoas têm mania de falar, ó, Deus me deu, eu poderia dizer a mesma coisa. Deus me disse, no meu coração, que se nós tomarmos essa atitude, então as forças do demônio vão se prevalecer contra nós e seremos roubados pelo demônio. Eu posso falar assim, olha, eu percebo, se tomarmos essas atitudes, nós vamos correr esses riscos e podemos cair nesse problema. Nesse momento, a palavra já não é mais minha, a palavra está na igreja. E você pode falar, olha, eu ouço, mas não consigo concordar. Porque, olha, pensa aqui, e você discute dentro da igreja uma profecia apresentada. Tem um lugar que fala, né, para você ver se o cara é profeta mesmo, tem que testar as profecias. Né? Isso. E testar é exatamente isso. Por não simplesmente ficar aguardando que essa profecia se cumpra ou não, para depois você dizer, aí você tem uma atitude absolutamente passiva diante de uma manifestação qualquer do Espírito na igreja, mas eu creio que você tem que ter uma atitude absolutamente ativa, de dizer, eu vou pôr à prova isso, porque eu não concordo, ou, pô, é verdade, eu concordo com isso, mas, ou concordo plenamente. A palavra apresentada no meio da igreja, ela não tem poder de autoridade nesse sentido, mesmo apostólica. Olha, eu creio que agora o nosso negócio é ir pregar em Moçambique, porque o espírito apostólico é o espírito do vamos lá. A igreja tem que pôr agora a luz de tudo isso e falar, vamos discutir se a nossa igreja tem recursos financeiros, se a nossa igreja tem recursos materiais, recursos humanos, o que a gente faz? Vamos organizar essa coisa ou abortar esse processo. Porque nós, embora entendamos o que esse cara está falando, nós não podemos arcar com a responsabilidade de um projeto que vai além das nossas pernas. O espírito da igreja é essa codependência. O que está acontecendo é que, lendo esse texto, e a uns Deus pôs primeiro lugar apóstolo e segundo profeta, né, esse cara se arroga a ser o amigo de Deus. Né? O representante de Jesus Cristo presente hoje na terra, cuja palavra é inquestionável. A palavra, e portanto foge do espírito da igreja de Coríntios 12. Porque ele não é dependente da igreja, a igreja depende dele. Porque a igreja fica agora na expectativa da palavra do apóstolo, do mover apostólico, daquilo que o apóstolo recebeu de Deus para trazer. Nesse momento nós nos alinhamos com ele inquestionavelmente, porque questioná-lo é questionar Deus, e vamos atrás do cara. Não é o espírito que eu leio aqui. O espírito é de um corpo. Uma forma de poder exercida também no nível espiritual. Portanto, eu já abuso espiritual. Abuso espiritual. Portanto, eu já não estou mais num círculo, eu estou num triângulo, onde esse cara, se não ocupa o vértice superior, ocupa uma posição um pouco abaixo desse vértice superior. Por que ele mesmo põe essa sequência aí, hein? É que, olha, essas coisas aqui eu tenho assim uma... Você não acha que às vezes a gente fica torcendo as palavras? Você acha que a gente torce as coisas? Não acho que a gente olha as coisas e fala, esse texto, vamos olhar ele
claro, para mim também está claro que qual que é o principal objetivo desse texto, né? E a gente está em conversa aqui hoje. Mas mas agora, qual que... Aí a gente pegar e não dar atenção ao que também está escrito... Mas como não dá atenção? Onde você Não, acha a gente torce. Eu acho que às vezes a gente torce isso. Torce ou distorce? Torce, por exemplo, achar que... Pai, eu não acredito. Torce ou distorce, qual o problema em torcer ou distorcer? Eu quero eu acho saber que se é um movimento para a direita ou para a esquerda. Não, assim, ó, se Torce para a direita. você vai numa igreja pentecostal lá e os caras fazem essas coisas miraculosas aí, eu não acredito que aquilo está acontecendo. Eu não consigo acreditar. Ainda que eu saiba que pode acontecer, eu não consigo acreditar que aquilo está acontecendo. Isso é uma coisa. Agora, se está aí escrito, então por que agora não vale? Entendeu? Por que isso aqui agora então é só dom da cura, por exemplo? Então, vamos imaginar que dentro do que a gente está falando, o pessoal do pentecostal lá está acreditando num negócio que na verdade não existe. Não é que não existe, não acontece do jeito que está falando aí, que todo dentro da comunidade aqui tem alguém que é do dom da cura. É isso que eles acreditam mesmo. E que o cara é cura. Ou que quando todo mundo, né? Todo mundo pode curar. Mas também é porque a gente não consegue acreditar. Mas é o que está escrito aí. Mas Ari, o que eu estou dizendo é o seguinte, nem tudo que está escrito tem uma validade, vamos chamar transhistórica. Porque se tudo que tivesse escrito, a Cíntia tinha que usar véu. Não, mas espera aí, eu entendi. Então, o que eu quero colocar é o seguinte, então tem coisas que a gente fala, isso é história. Eu creio que tem essa tensão. Por exemplo, o dom de cura. Não é que eu não creia no dom de cura, aí eu sou solidário com você. Eu até creio no dom de cura. Eu não acho que quem cura é melhor do que ninguém. 2, eu acho que Deus também nos permitiu outros meios para obter a cura, e o dom não tem o peso dessa época, tá certo? Porque tem pessoas que falam o seguinte, eu sei de histórias, e pessoas simplesmente falam o seguinte, eu estou curado em nome de Jesus, não vou mais no médico. E no fim morre daquela doença a qual ele disse que o cara que tem o dom de cura o curou, e não curou e ele morreu, da leucemia, da AIDS, ou da unha encravada, ou o que for. Por quê? Porque não percebeu que existem técnicas hoje que podem estar auxiliando muito algumas coisas. Mas uma coisa, foi para um lado, que assim, tipo, uma coisa a gente pegar na Bíblia, há um tempo atrás você falou de uma questão lá que era, não lembro mais, mas era foi aquela história do crédito, né, que o cara tem que perdoar os devedores, né? Aí você falou assim, não é que é isso, porque tem um outro texto na Bíblia, que é quando Jesus deixa lá as moedas para eles tomarem conta, depois ele volta e cobra. Aí você fala, mas como é que uma hora cobra, outra hora não cobra? Aí sim, nessas situações, cabe o quê? Peraí, tem que ter uma explicação. Qual que é a explicação? A explicação é que se você tem que cobrar as dívidas pagáveis, as dívidas impagáveis é que é para não cobrar. Aí fez sentido. Não, você não falou, mas alguém me falou isso. Entendeu? Não, eu não sei nem se é o que você pensa, mas isso para mim faz sentido, porque você tem que achar algum meio de não torcer os dois textos. E aí esse é um jeito de você não torcer os dois textos. Você tem que ser uma interpretação para isso. Agora, esse texto onde você fala aí, onde tem dom da cura, dom das línguas, dom de não sei o que, aonde está o outro texto? Qual é o outro texto que mostra que... Ou você acredita nisso mesmo? Que todo mundo tem o direito, o dom da cura, ou cada um tem esses talentos? O que eu quero dizer é o seguinte... Não, uns ou outros. Ari, o que eu quero dizer é o seguinte... Um tempo atrás nós estamos... Gift. Não, tudo bem. Gift é um presente e que nem todos recebem. Não, nem todos, não é para todos. Está escrito para todos. Mas, deixa eu explicar uma coisa aqui. Eu não estou dizendo que o dom ou o presente divino que nos habilita a certas atividades não existam.
O que eu estou dizendo é o seguinte... E que é igual para todos. Que é igual para todos ou que não existe. Eu quero dizer o seguinte, nós hoje podemos ter necessidades de habilidades divinas que há 2000 anos não tinha. Mas essas novas habilidades não contam do texto. E eu vou falar, não, isso não existe porque não está escrito. Não, eu vou dizer, eu creio que Deus, imagina você, te habilitou com algo que ainda que não encontre no texto escrito tacitamente aquilo, eu encontro no texto o espírito que viabiliza isso. Por quê? Porque uma vez você com essa habilidade, você pode agora estar no corpo, integrando ao corpo e fazendo com que o corpo cresça. Então eu estou buscando não o dom da cura, mas o espírito que leva alguém, ou que levou alguém há 2000 anos, a falar, eu tenho o dom da cura. Por quê? Porque dentro daquela comunidade, cujos efeitos da medicina ainda eram escassos, o dom da cura era essencial. E aquelas pessoas eram diferenciadas por isso. Agora, eu posso, num dado momento... Colocar o dom da compaixão hoje. O dom da compaixão. Na época, talvez... Ou o dom da contemporização, sei lá, por exemplo, você deu mesmo um exemplo, o pessoal lá na praia fazendo barulho, o outro pessoal não gostando, e você foi o mediador. Você foi lá, você com a tua habilidade de mediar conflitos, resolveu a situação de uma maneira legal. Para todo mundo. Isso é uma habilidade, é uma talvez habilidade espiritual, que você naquele momento percebeu, podia ser prática, que gerou pacificação. Não, eu entendi. Entendeu? Agora, para mim fez mais sentido as coisas. Me deixa mais confortável quando eu enxergo a situação assim. Não, tem um dom, mas isso não é uma coisa assim que tipo assim, pode acontecer naquela época. Pode não ser uma coisa muito clara hoje de se acontecer. Acho que pode ocorrer, mas isso não é uma coisa que... E faz parte do corpo. Exato. E aí, em algum momento você consegue acreditar em que em algum momento alguém teve uma cura? Sim. Eu posso, aí posso. Sim. Então ao faz parte do corpo, pode não ser uma coisa... Ao mesmo tempo que há 2000 anos atrás você não tinha essa questão da contemporização, da pacificação muito claro por uma desnecessidade no meio do corpo, que hoje nos faz muito necessário. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade muito mais conflituosa, uma sociedade muito mais tensa por relações sociais que são cada vez piores. Então, talvez não consta aqui, mas a gente pode dizer, olha, existe um cara fazendo isso com uma habilidade extraordinária. Reconhecer Deus ali e falar, olha, é um dom. É um dom. É isso que eu estou dizendo. Não se prender à lista de dons, mas a existência deles para o crescimento da igreja. Isso, da codependência. E acho que o dom de profecia, ainda nessa época, estava arraigado à profecia messiânica. Não, nesse caso aqui não, porque Jesus não, já arraigada na cultura deles. Não, aí eu discordo de você, porque eles já reconheciam Cristo como Messias. Não, mas porque profecia para a nossa vida não é a adivinhação futura? Ela está falando de... Já zerou a inflação, mas todo mundo ainda tem a cultura. Exato, ainda tem a cultura. Não, mas um cara grego não tem a cultura messiânica, porque ele é grego. Não é judeu, né? Ele não é judeu. Tá. Então ele não espera para o Messias. 2, a palavra Cristo é a tradução da palavra Messias, é a mesma palavra. Então, mas aí que nós usamos. Em português é ungir. Ungir um negócio para fazer um bolo. Passar um óleo numa coisa para fazer um bolo. Isso é ungir. Passar óleo. No grego chama passar Cristo na forma, e no hebreu é fazer Messias. É messiar é a mesma palavra. Não, então quando ele está falando aqui, Cristo, o corpo é de Cristo, o Messias já aconteceu. Entendi. Então você pode ter uma revelação profética do significado do Messias para a comunidade, que é isso que ele está fazendo. Ele está aprofundando um tema de que é o corpo de Cristo. Isso é profético, no sentido que ele trouxe à luz uma revelação daquilo que nós somos. Nós somos o corpo de Cristo. Mas a profecia que a gente entende hoje é falar o que vai fazer amanhã. Só que a própria Bíblia diz que a gente não deve acreditar nos adivinhadores.
Mas a Bíblia, não, mas aí também tem outra complicação, porque a Bíblia, enquanto fala no Velho Testamento dos adivinhadores, ela fala do profeta. A diferença está no espírito que leva ao adivinhador e ao profeta. Aquele que antevê o futuro. Porque, na verdade, a palavra adivinho e a palavra profeta no Novo Testamento é a mesma. O tradutor. A gente tem que ter cuidado no seguinte: a Bíblia não foi escrita em português. E nem foi escrita no século XX. Ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. No hebraico e aramaico, a palavra adivinho, a palavra profeta é mesmo. O nosso tradutor é que, já antevendo uma diferença desse movimento, falou: vamos chamar isso de adivinho, porque aí facilita o leitor. E vamos chamar isso de profeta, porque isso vai apontar para um cara que fala em nome de Deus. E esse que não fala em nome de Deus. Mas a palavra mas é isso que eu mesmo. estou falando, o profeta, na verdade, não é que ele vai falar: olha, amanhã você vai cair num buraco. Não. Ele fala assim: em análise das circunstâncias hoje e do que vocês vêm praticando, deve ocorrer isso e isso, vocês estão rumando para aquele ponto. É uma pessoa com discernimento, né? É um consultor de dizer: a tua empresa está com esses problemas, daqui a um tempo vai aparecer esse problema. Só que é um consultor, aí deixa eu corrigir algo que eu falei. Ele é um consultor cuja palavra sempre é uma palavra de esperança. Ele fala: vocês vão se ferrar. O Velho Testamento está cheio disso. Vocês vão se ferrar. Vai vir Babilônia, vai destruir, mas depois de 70 anos, é Jeremias, né? Mas depois de 70 anos eu vou fazer vocês voltarem, porque vocês vão aprender a lição. Então, o profeta divino é aquele que mostra, ele revela uma situação, às vezes crítica, e fala: mas depois Deus vai pôr ordem na casa. Por que você tem essa relação de que ele tem que ser depois terminar com o bonzinho? Porque sempre uma ação de um Deus misericordioso, amoroso, que embora te castigue, dê umas palmadas no bumbum, é como você com a sua filha. Ele quer te Você corrigir, mas depois você vai. Deus não tem nada a ver com o profeta. O profeta é o cara que, falando em nome de Deus, fala: Anne, você vai enfiar a mão na tomada. Nunca para destruição. Isso, você vai tomar um choque, mas depois o papai cuida de você. Está orientado por Deus, né? Isso. Mas, Marcos, eu vejo muito essas diferenças ou essas ênfases dos dons em comunidades diferentes, né? Então eu de vez em quando vejo na TV, eu acho que aquela igreja, como é? Que é meio parente da Batista, que o pessoal anda, as mulheres andam... Maranata? Não. As mulheres andam como? De vestido... Assembleia de Deus? Assembleia. Parente da Batista? Ué? Assembleia é parente da Batista, né? Nossa, eu vou te ter um troço. Assembleia é parente da congregação. Assembleia, mas ela tem parente da congregação. Cristã. Da Batista, né? A Assembleia não é originada da Batista? Não. Mas depois eu conto a história. Bom, mas então, a questão é a seguinte, o cara, ele só fala em cura. O culto, de vez em quando eu vejo na TV, o culto do cara é só cura, assim, um atrás do outro. Ele não faz uma pregação. Não faz. Por exemplo, a IBAB é ênfase no ensino. Aí tem outra igreja que é na profecia. Os caras só fazem profecia o dia inteiro, né? Então isso é muito... parece que cada parte do corpo é cada comunidade, né? E não um indivíduo, assim. Não é um indivíduo que... Ficou fragmentado. Exatamente. Então, mas aí eu diria duas coisas. A primeira coisa Manipulação, não é que aí tem um pouco do próprio líder. Né? Vamos Exatamente. imaginar, o líder, o Ed, o negócio dele é falar, ensinar e entrar no texto. Então ele vai fazer com que a reunião tenha esse perfil. O outro, E talvez se até acha os membros não Interessados. vão por causa dessa... isso, aí existe uma do relação. perfil, Existe uma relação. Por isso que a minha ênfase não é em entender cada um dos dons e tentar explicá-lo, mas tentar entrar no espírito do dom. Porque se eu entrar numa comunidade que independe do dom que essa comunidade está trabalhando com mais ênfase, se o espírito dessa comunidade for o espírito que está em Coríntios 12,
Então não importa se é dom de cura ou dom da palavra, o espírito de codependência, de relacionamentos, de eu preciso de você, você precisa de mim, está presente, tá bom que é uma ênfase, porque nós somos humanos. Aí que eu falei no primeiro. Não vamos esquecer que nós temos uma tensão entre sermos humanos do século XXI do Brasil, na cidade de São Paulo, dessa faixa sociocultural, né? E esquecer também que nós somos tensionados a não nos formatarmos a essa situação e tentarmos algo profético. Para transcender disso, algo que seja apostólico profético nesse sentido. Sair fora para uma situação de esperança. Porque se a gente ficar hoje no Brasil como está, nós somos desesperançados. Mas se a gente pensar biblicamente, a gente tem uma esperança. Bom, se a comunidade local, independente do dom, que pode estar enfatizando, tem esse sentido comunitário, o sentido da ceia, de festejamento da presença do outro, enquanto o outro diferente, então tá bom, não tem problema. Ele tem que respeitar essas diferenças, respeitar, né? Porque o que está havendo é um achatamento, as pessoas têm que ficar iguais sempre. Então se fala muito dessas diferenças, que você tem que ser diferente, mas isso você começa a ver que as etiquetas da moda padronizam todo mundo, né? Que as igrejas padronizam todo mundo. Então é o cabeça e os membros. E isso é uma espécie de um câncer. Porque o que é a nossa médica está dormindo, mas o que é um câncer? Um câncer são as células que não se diferenciaram. Né? Elas se multiplicam e não se diferenciaram. Isso gera um tumor. Né? Enquanto a figura do corpo, ela resguarda a diferença. Por isso que Paulo está falando. É importante, se você é olho, se você é olho, se você é pé, não diga por não ser mão, não sou do corpo. Ou se você é ouvido, não diga porque eu não sou olho. Por quê? Porque você tem que guardar a própria diferença e as relações. Como essência para a relação. Exatamente. Porque se você se nivela, você vira um câncer. As pessoas começam a entrar num achatamento dessa coisa bonita, que eu acho que o dom poderia ser comparado a uma vocação, né? É aquilo que você faz como ninguém, né? Então, olha, vou fazer tal coisa, fala com fulano que sabe fazer melhor do que ninguém, né? A gente conhece isso, sabe as habilidades das pessoas, né? Mas a gente começa nesse processo, e eu acho que tem que ter internalizado para viver isso que está escrito aí, saber que a gente é um indivíduo, mas a gente tem que ter o nós internalizado. Hoje o que está acontecendo? Aí voltando para o nosso mundo contemporâneo, a gente só tem o eu. Né? Você não tem o nós internalizado em si. Você pensa em você. Né? Você quer segurança para você. Você cuida individualmente disso. Nós não temos, por exemplo, no bairro, tem as organizações, as associações de bairro. Mas as associações de bairro, elas não são comunidade. Elas trabalham para um fim específico. E ponto. Você tem interesse nisso? Comunidade é cada um se apresentar como é. Ainda que ele está buscando a segurança comum, o cara motivado que foi procurar aquilo, ele foi procurar porque ele está preocupado com a segurança dele. O comum é pensar naquele meio. Mas você sabe que, voltando ao que o Hamilton falou, dessas igrejas, por exemplo, não estou julgando, mas que só tem pura, se torna, ali naquele espaço, um corpo só de ouvido, por exemplo. Ele não consegue perceber as outras funções que ela deveria ter. Isso eu concordo com você. Eu quero dizer o seguinte, que não necessariamente é assim. Eu só quis ser, vamos dizer, usar o princípio da caridade no sentido de que, tá bom, vamos imaginar que eu tenha uma comunidade local cujo líder tem uma expressão de cura ou uma habilidade, um diferencial que ele consegue fazer curas inexplicáveis e que, portanto, afluem muitas pessoas. Mas que, apesar dessa característica predominante, dentro dessa comunidade, as pessoas se codependem, as pessoas se correlacionam com o outro. Há um nós presente, não um eu apenas.
que a pessoa entra com um problema físico ou qualquer coisa precisando de cura, obtém a cura, mas depois encontra ali naquela comunidade o carinho, o respeito mútuo, a aceitação, o respeito à sua própria individualidade, sua própria personalidade. A validação disso. Né? A validação, e ela não é obrigada a se reproduzir como um objeto em linha de... Legal, tá bom. Agora, mas não é o que ocorre. Não é, né, o que ocorre. A pessoa que vive no meio desse fala, puxa, eu preciso ficar doente de novo para ser curada de novo, porque aqui dentro só tem cura. Mas será que a gente não está olhando muito para o problema dos outros, em vez de a gente também pensar em olhar para o nosso problema, como a gente fala sobre a nossa igreja, a gente titula aí a... Isso é. Não, é porque a gente olha para... É fácil para a gente olhar sobre o negócio da cura e ver o problema do e achar que aquilo é uma coisa totalmente errada. Mas será que na nossa igreja, por exemplo, na IBAB, não é só... Porque hoje numa das conversas eu estava com uma pessoa e eu falei para ele, que eu também acho que também até às vezes a gente tem esse problema de ser influenciado, né? Claro. Influenciado naturalmente, porque vai trocando, você vai absorvendo das pessoas que têm mais experiência, para você depois formatar suas opiniões, mas aquela opinião passa a ser válida até que você apareça uma nova para você poder ver se ela está melhor. Aí eu falei com esse cara, eu falei assim, mas realmente as igrejas, os templos, estão perdendo sentido, porque o que acontece? Você vai lá e você recebe alguma coisa. Uma mensagem. Aquilo não é. Então, aquilo não é o conceito de igreja que você me ensinou, que é o que? A igreja é quando você discute, aquilo que. Né? E lá não, lá você está recebendo um processo. Quer dizer que se eu fosse lá. Uma troca, né? Uma troca, não tem. Não tem... Você não pega o microfone e vai lá no meio e falar. Nós temos uma tradição desse lado, a primeira palavra eu falei, nós temos uma tradição aqui e nós temos, vamos dizer, uma atenção para onde a gente acha que a tradição tinha que andar. Mas também é uma opinião, por isso que nós temos que ser igreja nesse sentido. Tem que falar, bom, como você mesmo, eu ouvi esse ponto de vista. Eu vou aceitar até que eu tenha um outro ponto de vista que me reconvene. Isso é ser igreja, é permitir que aquilo que eu recebi se torne uma tradição em mim, mas estar abertos a rever, desde que também não seja qualquer loucura, mas que tenham valores reais que você vê, é melhor do que aquilo que eu recebi. Então eu vou andar. Então, eu acho que simplesmente falar o seguinte, eu vou dizer que aquilo que o Ed faz é uma grande besteira. Não vou dizer. Porque tem muita gente se beneficiando disso. Aí eu estou buscando o espírito da coisa. Não, da mesma forma que o cara que vai na outra igreja lá que cura todo dia alguém, pode. É a mesma coisa. Eu só quis traçar o paralelo nesse sentido, porque para nós, e até me parece mesmo, mas não sei se é porque eu estou inserido no meio, mas me parece muito mais sensato, né, uma situação onde você leva conhecimento do que você levar cura. Porque levar conhecimento qualquer um que pode ter mais, estuda, entende um pouco e fala. Agora a cura não você não estuda mais um pouco e cura alguém, né? Então eu acho que mas eu acho que a gente tem que ter essa preocupação de que senão a gente fica sempre, e uma das coisas sempre interessantes da Bíblia é que você não deve julgar, né? A gente fica sempre apontando o dedo para fora, né? Exatamente. Marcos, tem uma coisa que me incomoda bastante, que é o seguinte, que vamos dizer, os ensinamentos de Jesus e o que a igreja deveria se espelhar. Então, uma coisa que eu sinto muita falta nas igrejas é da igreja ficar muito dentro dela e não olhar para os pobres, por exemplo. Que eu entendo que isso é uma coisa básica que todas as igrejas deveriam fazer, porque é um pensamento cristão, vamos dizer, né? E se sensibilizar com a realidade à sua volta. O bom é ficar ouvindo Vou os ficar ouvindo zuzuzu. Tirando o cochilinho, né? Melhor que tem. Tadinha, levantou cedo, né,
E, assim, isso não deveria ser um dom intrínseco de todas as igrejas, por Isso. exemplo? Aí, então, eu vou aproveitar, eu estava pensando como que a gente ia terminar essa brincadeira. Eu vou ler o último versículo, 1 Coríntios 12:31, vou comentá-lo à luz da tua pergunta. Paulo está escrevendo aqui, fala dos dons, do corpo, bababá, eu dependo de você depende de mim, tem um que cura, tem uma... Tudo maravilha, como eu falei, o texto não tem muito, a não ser que a gente busque aqui, não a interpretação do significado de cada dom, mas o significado, mas a presença do Espírito no meio da igreja, qualificando a igreja para ser um tipo de igreja X e não Y. Para mim é essa a questão. Qual é o X? Essa igreja participativa, onde todos têm direito a falar, concordar, perguntar, achar isso, achar aquilo, e nós vamos, em forma comunitária, chegar no ponto. Bom, depois dele ter discorrido isso, que ele depois vai voltar a traçar esse espírito, ele termina falando o seguinte: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Né? Está falando em dom. Aí ele vem com a frasezinha que para mim é a frase: e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ora, se nós somos uma igreja orientada para dons apenas, nós temos que orar que um cure, outro profetize, outro seja apostólico, outro governe, o outro discerna línguas, outro fala em línguas, outro discerna o espírito, outro tenha fé. Paulo fala, legal, isso é isso mesmo, vocês têm que ser codependentes e buscar essas habilidades nos quais você é excelente e trazer essa excelência para dentro dessa discussão eclesiástica e blá blá blá. Mas ele fala, existe um caminho ainda mais excelente. E aí entra em 1 Coríntios 13, que nós vamos estudar a partir da semana que vem. Eu acho que não dá para estudar numa semana, mas ele começa dizendo, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens. Está falando de dons. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu tenha o dom de profecias, que ele fala que é um dos dons mais... Se não tiver amor, nada serei. Se eu tiver o dom de dar tudo de mim para os outros, se não tiver amor. Ora, qual é o grande amor que ele está retratando? O amor de Deus, que vendo a minha miséria e a minha distância, se torna um miserável para se aproximar. Ele não me leva para o céu. A obra divina na terra não é falar assim, o homem está perdido, vou matar todo mundo e trazer para o céu. Ele fala, não, eu vou lá. O amor de Deus é esse que você está falando. Enquanto o Espírito... Por que eu estou tentando tratar a questão do espírito da eclesiástico e não as operações eclesiásticas? Montar organogramas ou funcionogramas e dizer que cada um vai exercer, porque nós estaríamos voltados para a própria organização da igreja, a institucionalização da igreja, quando a igreja, enquanto espírito, é o espírito do amor de Cristo, que vendo a minha miséria se tornou eu, um igual a mim, e me amou na minha miserabilidade. Então, enquanto a igreja não entender que o discurso é um ir em busca do miserável e não um vinde a mim, porque a igreja é isso. Estou encastelada nos meus muros edificados em ouro, e se você quiser ser salvo, venha. Deus fez exatamente o contrário. Você está miseravelmente vestido. Vou até você e vou me tornar um miserável pior que você, para que eu sofra com você a sua miséria e nós dois juntos possamos sair dessa situação. Esse é o espírito de ser igreja. Que a igreja não fala por quê? Porque aí eu estou com a Rose. Nós só olhamos para o nosso umbigo, nós somos narcisistas, só nós nos amamos e nos achamos santos e salvos. E falando, sou salvo, Senhor, não sou como esse miserável perdido. Te louvo porque eu estou livre da perdição. Existe uma soberba, né? Soberba que só volta para si quando o Cristo se esvazia da divindade para tornar miserável, ir atrás. Então nós temos hoje numa cidade, no Brasil, 180 milhões de pessoas, 120 milhões de pessoas vivem na pobreza ou pobreza absoluta. A igreja está preocupada em construir templos, em montar rádios e fazer programas de televisão, mas não tem um projeto social para alimentar esse povo.
para tirar esse povo, para criticar o Brasil que não tem um projeto educacional, um projeto de inclusão. Esses líderes eclesiásticos são os filhos de demônio, porque eles estão mentindo para o povo e arrancando grana. E aí nós temos que nos indignar, porque isso não é cristão. Como se ser cristão não pudesse ser também pobre, né? Porque todo mundo tem que prosperar. Pobre, pô. Jesus Cristo olhou para João Batista e falou: não há homem nascido de mulher de todos os tempos que seja superior a João Batista. E o cara era um paupérrimo. O cara era um paupérrimo. Vivia mal vestido, maltrapilho e comia porcaria. E não tinha onde dormir. Bom, os caras só olham para Salomão. O grande Salomão, o grande Davi, o grande Abraão. Mas o maior homem foi João Batista. Pelo menos. Que inclusive batizou Jesus, né? Inclusive batizou. A igreja, a minha leitura profética, se é para falar profecia, a minha leitura profética para a igreja é: estamos no mais profundo pecado. Se há trevas e pecado na terra, ela começa dentro da igreja. Estamos todos perdidos, porque o mundo não está vendo luz, porque a luz está guardada e apagada. Essa crítica tua é a crítica de Coríntios 12, versículo 31. Existe um caminho mais excelente. E não é esse caminho. Sermão, mas não uma fé de ação. Não é. De reunião integra isso na comunidade, por exemplo.